Numa São Paulo ainda província, nascia no dia 9 de outubro do ano de 1893, Mário Raul de Moraes Andrade. Um dos mentores da Semana de Arte Moderna, em 1922, ajudou a modificar e inovar as várias maneiras de observar a cultura de um país. Daí por diante, saiu inventando língua, mudando conceitos, pesquisando. Escreve Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, espelho e crítica da formação do homem brasileiro. E com este livro, fere para sempre a história literária do país. Se sua voz se cala em 1945, sua obra, que engloba prosa, poesia, pesquisa e resgate cultural, continua ecoando em todos os cantos do Brasil. Eu sou um escritor difícil, que há muita gente inquisila. Porém, essa culpa é fácil de acabar de uma vez. É só tirar a cortina que entra a luz nesta escuridez. São Paulo, 9 de outubro de 1893. Numa cidade que despertava para o crescimento, ainda acanhada em sua estrutura, nascia Mário Raul de Moraes Andrade, filho de Maria Luísa e Carlos Augusto de Andrade, jornalista, contador do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo e, nas horas vagas, escritor. Mário de Andrade inicia seus estudos no grupo escolar do Largo do Triunfo. Era um aluno comum, como todos os outros, um estudante que ia no seu ritmo normal, sem nenhuma genialidade que aparecesse naquele momento, né? Ele vai dizer que só depois, já concluindo o ginasial, é que o Mário começa a criar um gosto pela literatura, né? A escrever os poemas, começar então a criar esse gosto pelas letras e pela música. São Paulo, 1911. Mário de Andrade entra para o Conservatório Dramático e Musical. Tocava piano como seu irmão Renato, grande promessa da época. Esse Renato, ele faleceu cedo por uma consequência de um acidente de futebol, assim, a medicina não estava tão bem desenvolvida, então teve consequências que acabaram redundando na morte dele quando ele tinha 15, 16 anos. Isso afetou muito o Mário. E tanto que o desejo inicial do Mário, quando começou a estudar música, era ser concertista. Mas ele ficou tão abalado com a morte do irmão que diziam que ele ficou com um tremor nas mãos que o impedia de ser um pianista. Então ele passou a lecionar e voltar mais para a literatura e para o ensino da música. O ano de 1917 é um ano de mudanças para o mundo e para Mário. Seu pai falece no início deste ano. Logo depois, Mário publica seu primeiro livro, Há uma gota de sangue em cada poema. Em novembro, discursa numa conferência saudando a entrada do Brasil na Primeira Grande Guerra. Essa conferência encanta o Oswald de Andrade, vai ser assim, o Oswald vai assistir essa conferência, ele se encanta com o que o Mário está falando. A partir de então, ele vai se encontrar com o Mário, então, para conseguir o texto, e vão se tornar grandes amigos. Então, esse ano de 17, que é esse ano em que o Oswald entra em contato mais próximo com o Mário de Andrade, é o ano em que também a Anita Malfatti está vindo do exterior, né, expondo seus quadros. E o Mário de Andrade visita essa exposição e a crônica ou a história contada por Anita refere-se ao espanto diante daquele moço que ria às gargalhadas diante dos seus quadros. A questão da modernidade nas artes, ela começa efetivamente a tomar corpo aqui no Brasil e aqui em São Paulo
com a exposição de 1917 de Anitta, com as tomadas de posições dos vários grupos. Eu acho que é por aí que a coisa começa a acontecer. Mas a reação à exposição de Anitta Malfatti é bastante dura, principalmente por parte do escritor Monteiro Lobato. O Mário de Andrade, então, a essa altura, solidário, volta à exposição, vai conversar com a Anitta, não é? Se torna amigo dela. O Oswald também, timidamente, tenta uma defesa dela pública, não é? Escreve um artigo defendendo a pintura da Anitta Malfatti, essa novidade que ela está trazendo, também se junta ali. Então, os três, nesse momento, começarão a formar um novo núcleo de interesse estético. Uma célula moderna começa a ser formada. Vários artistas se reúnem à volta da trupe. Entre eles Brecheret, de quem Mário de Andrade adquiriu uma escultura chamada Cabeça de Cristo, causadora de grandes polêmicas familiares. Minha avó ficou indignada, falou: Mário, o que é isso? Cristo de trancinhas, onde se viu? Cristo nunca teve tranças. E isso provocou todos os que... E a cabeça estava bem na entrada de casa, né? Mas de tal ordem isso machuca o Mário, né? Você fica chocado com vamos dizer, o que representou para elas, né? Essa escultura, que ele se tranca no quarto e começa a escrever os poemas. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangues de alguns mil réis fracos para dizerem que as filhas da senhora falam o francês e tocam os printemps com as unhas. Havia uma inquietação já, mesmo em São Paulo, que apesar de provinciana, São Paulo vivia aquele momento, o influxo da imigração estrangeira, o crescimento da cidade, a chamada modernização paulista, a industrialização, recebia muitos influxos internacionais. São Paulo era a cidade que concentrava essa sede de contemporaneidade que havia. Os escritores passaram a ver São Paulo como o lugar onde era possível fazer uma arte nova, porque a cidade era nova. As ideias modernistas, elas foram evidentemente importadas no Brasil. No entanto, essa importação fez com que muito se discutisse no Brasil da própria natureza brasileira, no sentido do que é ser brasileiro, mas inicialmente essas ideias foram penetrando a partir das vanguardas europeias do início do século. As convenções literárias eram completamente passadistas, havia um formalismo muito grande, principalmente na poesia, regras fixas, rima, palavras que não se podia usar, termos que não eram poéticos. Havia essa ideia de que a poesia era uma bela arte, né? E o modernismo acabou com isso. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês Tilbury, padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, que te darei pelos teus anos? Um colar? Conte 500, mas nós morremos de fome. Então eles pensam o seguinte, o que pensam, não é? Em 22 vai haver, é o centenário da nossa independência política. Então nós vamos tentar fazer a comemoração, não é? Um pouco de uma outra vertente, pensando a nossa independência literária, que até então não tivemos.